Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos muito bem. Como ainda nós não podemos ter as nossas aulas presenciais, daremos continuidade ao conteúdo à distância. E essa semana eu preparei o material fazendo uma revisão do que foi visto nas 2 últimas semanas e fecharemos o conteúdo de Revolução Industrial com esse vídeo. Então vamos começar. Antes da Revolução Industrial, os produtos eram feitos de duas formas. No artesanato, que nesse caso o artesão participou de todo o processo, e a manufatura, que a partir de agora vai exigir uma divisão do trabalho. Cada trabalhador executa uma etapa. Nós vimos também que a Inglaterra ela vai ser a grande pioneira nesse processo de industrialização. Mas quais foram os fatores que fizeram com que a Inglaterra fosse essa pioneira? Muitos nós já vimos no capítulo passado. Quer ver? A Revolução Gloriosa foi que ela vai marcar o fim do poder absolutista e início ao período da monarquia constitucional, que é caracterizada pela limitação do poder real. E esse acontecimento é considerado uma revolução burguesa e determinou, obviamente, a ascensão da burguesia como classe social e política. Com isso, os burgueses puderam tomar uma série de medidas que vão beneficiar os seus negócios. Vimos também no capítulo passado os atos de navegação promulgados por Oliver Cromwell. Essa lei ela era válida para a Inglaterra e suas colônias e determinava que todas as mercadorias de importação e de exportação deveriam ser transportadas por embarcações inglesas. Essa ação permitiu a Inglaterra controlar as rotas comerciais do mundo e possibilitou o enriquecimento da burguesia, que então pôde acumular capital. Nessa imagem nós temos também os cercamentos. Os cercamentos eram leis que resultaram na transformação das terras comuns, ocupadas pelo camponês, em pastos para ovelhas, que forneciam matéria-prima para a indústria, o que marcou o fim das relações do trabalho feudo-vassálicas na Inglaterra. Nessas leis, aquela grande massa que habitava o campo vai ser expulsa de suas terras e eles vão então para as cidades. Portanto, como consequência desse cercamento, nós temos uma grande disponibilidade de mão de obra urbana, o que foi essencial para o desenvolvimento da indústria. Então temos aqui a primeira revolução industrial. Essa primeira revolução industrial, ela vai dar início no século XVIII, vai até o século XIX, vai se limitar à Europa Ocidental, tendo a Inglaterra como precursora, como a gente já viu, e ela representa o conjunto de mudanças no setor econômico e no setor social, possibilitado pela evolução tecnológica. Esses avanços contribuíram para a consolidação de uma nova forma de produção, bem como deram início a uma nova realidade industrial, estabelecendo um novo padrão de consumo na sociedade e de novas relações no trabalho. Nessa primeira revolução industrial, ela vai ter um marco porque ela vai substituir a manufatura pela maquinofatura, ou seja, a substituição do trabalho humano e a introdução de máquinas capazes de realizar esse trabalho com maior precisão em um menor tempo. Nesse período, houve a expansão do comércio e a mecanização possibilitou maior produtividade e, consequentemente, o aumento dos lucros. As indústrias expandiram-se cada vez mais, criando então um cenário de progresso jamais visto. As principais invenções desse período contribuíram para o melhor escoamento dessa matéria-prima e também vai favorecer o deslocamento de consumidores e a distribuição de bens produzidos. Os principais avanços tecnológicos conhecidos nessa primeira fase foram o uso do carvão como fonte de energia para a máquina a vapor, como a locomotiva, o desenvolvimento da máquina a vapor e a criação dessa locomotiva, desse trem, a invenção do telégrafo, o aparecimento da indústria têxtil, que foi a precursora nesse processo industrial, e a ampliação da indústria siderúrgica.
E claro que com essa primeira fase de Revolução Industrial vão surgir diversas desigualdades sociais. A indústria vai atrair gente para a cidade por melhores condições de vida. Milhares de pobres sem perspectiva vão lotar essas cidades. Ali não havia condição de higiene, de saneamento básico, as ruas não existiam iluminação pública, transporte público. Vai existir ali também muita poluição, grandes epidemias que vão afetar aqueles mais pobres. Mesmo assim, essas cidades vão atrair camponeses para uma oportunidade de trabalho. Elas passaram a centralizar as atividades produtivas e as transações comerciais. Era o local de dinheiro corrente. As fábricas abrigavam homens, mão de obra masculina, feminina, que ganhavam um salário menor do que o do homem, e também de crianças. Essas crianças trabalhavam geralmente para ajudar as mães. Trabalhavam de 15 até 15 horas por dia, sem nenhuma condição de trabalho, sem nenhuma lei trabalhista, e eles moravam também em casas alugadas pelo dono das fábricas e recebiam salários em troca de mercadorias. Além disso, eles sofriam grandes acidentes. Era muito recorrente acidentes de trabalho nessa época. Então, as principais causas da primeira Revolução Industrial: acúmulo de capital, invenção de máquinas a vapor, tear, fiar, desenvolvimento do sistema de transporte e comunicação, como barco a vapor, locomotiva, telégrafo, expansão da ideologia liberal e descoberta no setor mineral, a exemplo de grandes jazidas de carvão e de ferro na Inglaterra. Segunda Revolução Industrial, século XIX e XX. Ela corresponde ao processo evolutivo dessas tecnologias que vão modificar ainda mais o cenário econômico, industrial e social. Essa fase vai se iniciar no século XIX, vai até o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Esse período não vai representar apenas avanços tecnológicos, mas geográficos, representando o momento em que a Revolução vai deixar a Inglaterra e vai agora para o Japão, Estados Unidos, Alemanha, França. Essa segunda Revolução Industrial eclodiu como consequência principalmente das grandes revoluções burguesas ocorridas no século XIX. A burguesia era a classe dominante na época. Essas revoluções foram responsáveis pelo fim do antigo regime, do absolutismo, e também influenciaram o fortalecimento do capitalismo, impulsionado pela industrialização. Foi nesse período que vai surgir também o capitalismo financeiro, que vai moldar essa fase, que ficou conhecido também como período das grandes inovações. Esse avanço e aperfeiçoamento tecnológico possibilitou aumentar a produtividade na indústria, bem como também o lucro obtido a partir delas. O mundo vivenciou novas criações e o incentivo à pesquisa, principalmente no campo da medicina. As principais inovações dessa fase da Revolução estão associadas à introdução de novas fontes de energia e de novas técnicas de produção, com destaque então para a indústria química. O uso da eletricidade e do petróleo possibilitou a substituição do vapor. A eletricidade, antes usada apenas no desenvolvimento de pesquisas laboratoriais, ela passou a ser usada também no setor industrial. O petróleo passou a ser utilizado como combustível e o seu uso difundiu-se como a invenção do motor à explosão. Então, na segunda Revolução Industrial destacaram-se a substituição do ferro pelo aço, o surgimento de antibióticos, construção de ferrovias e navios a vapor, invenção do telefone, televisão, lâmpada incandescente, uso de máquinas e fertilizantes químicos na agricultura. Encerro aqui a nossa